Tem Ana Cláudia e tem José Cláudio. Então ele vai mudar, né, a certidão dele, né? Está José Cláudio. Então, irmãos, graças a Deus, né, pela vida dele. Vamos estar apresentando agora ele que vai trazer a mensagem, né? E a gente já agradecendo a Deus pela vida dele, por mais um ano que o Senhor concedeu a ele, né? De vida e saúde, amém? Nem salvou em toda a sua glória, teve um calçado com poeira. Eita, olha, já tem visto. Tá vendo? Sapato de pregador, né? Se eu contar a história desse sapato, tem que Depois ele vai contar a história do sapato. Amém. Então vamos estender as suas mãos e vamos declarar a bênção do Senhor sobre ele, amém? Que ele traga uma palavra poderosa na vida dos céus também, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, te apresentando a vida do teu servo, meu Deus, José Roque, presbítero da igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, meu Deus, que o Senhor concedeu a ele, por esse ano de vida, meu Deus, que o Senhor tem dado a ele, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel na vida dele. O Senhor tem guardado, livrado, protegido a ele, a sua casa, a sua família. Aleluia, Por Deus. isso nós te apresentamos ele, Pai, agora diante da tua presença. Ó Deus, nos alegramos, Pai, pela vida dele, por ele fazer parte desse ministério conosco, Pai. Está aqui sempre presente, Senhor, em todas as horas, momentos, meu Deus. Ele tem se disposto, Senhor, na tua obra, Pai. E eu creio que o Senhor está muito feliz na vida dele, Pai. Abençoa, derrama a tua bênção sem medida sobre ele. E que a tua unção poderosa, Pai, desça agora sobre ele, Pai. E que ele venha trazer uma palavra, Senhor, do trono da tua graça para nossas vidas, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, possa, meu Deus, sair da sua boca com autoridade, ousadia, Senhor, no teu nome. Nós te apresentamos a vida do teu servo, Senhor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, amado. Muito obrigado aos irmãos, né, que todos estão aqui, né? E principalmente a igreja do Senhor, né? Somos uma família, né? Agradeço pelos irmãos que mandaram uma mensagem lá, né? Mas a mensagem é de bem importante a gente estar, né, convivendo junto aqui com os irmãos, né? Dessa alegria todos os dias, amém, amado? Então, você tem aquele tempo, amado, vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Tem um versículo aqui que me chama muita atenção. Salmo 126. Aleluia. Desde já agradeço a Deus pela oportunidade, né? Eu creio que está faltando muitos irmãos, né? Como a irmã falou, tem alguns doentes, né? A irmã Liliana está com as filhinhas dela doentes, né? Antes de eu sair também, a Ellen passou mal lá, ficou lá. Ela não veio por causa disso, com dor de estômago, né? E ela e a Lídia já me deram um presentinho lá também. Mas eu louvo a Deus que Deus venha curar, né? A sua vida. Amados, Salmo 126, nós temos 30 minutos de zero, mas termina 9h30, não tem problema, né, Geraldo? Ô, glória. Não quer pedir um ouvido, não, 9 horas não, tá? Brincadeira. Aqui, amado, Deus tem falado comigo, né? Eu estava analisando, hoje é um culto de celebração, né? Todos os dias é culto de celebração e gratidão, né? E eu analisando assim, meu Deus, quão grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Quão grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, na sua vida, né? Milagres e milagres, né? Só o fato de nós estarmos aqui nessa noite é um milagre, né? Quanto muitos não puderam estar, muitos estão nesse momento talvez, né? No hospital também, mas muitos que estão até no hospital louvam o Senhor também, né? Porque ali é um momento de você e Deus, né? E aqui nessa noite, amado, o Senhor colocou no meu coração, Deus faz, Deus fez e faz grandes coisas por nós, amém, amado? E vai continuar fazendo. E aqui no Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Aleluia. E o 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos o que, amado? Alegres, aleluia. Até aí, amado.
poder nos assentar nessa noite. Graças a Deus por isso, né? Grandes coisas Ele tem feito na nossa vida, né? É maravilhoso nós podermos estar aqui na casa do Senhor, jubilando, exaltando o Senhor, né? Salmos capítulo 100, é um salmo muito conhecido, né? Ele também fala para nós: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Deus chama todos para celebrar a Ele, a terra inteira, né? Muitos, até o próprio ímpio, às vezes, quando está na maior dificuldade, ele clama a Deus também, né? Aí você vê aquela pessoa ali, né, nem serve nem a Deus nem nada, mas ele reconhece também o poderio de Deus, porque aqui Deus está dizendo: todos os moradores da terra celebrem o Senhor, né? Servi ao Senhor com alegria. Aí ele fala assim: apresentai-vos diante dele com cânticos, não é verdade? E voltando para cá, amado, rapidão aqui, o povo de Israel, amado, era um povo que estava cativo, né? Presos ali, tinham derrubado os muros, todos estavam presos em Babilônia. E nesse momento aqui, Deus ele tinha restaurado, tirado eles do cativeiro, né? E naquele, se você observar, amado, quando você vê a história de Israel, desde o começo, eu não vou falar desde o começo, mas sempre o povo de Israel foi um povo sofrido, um povo que, né, guerreava as guerras e tal, né, e sempre eram perseguidos, mas sempre tinha vitória. Depois das guerras sempre tinha uma vitória, não é verdade? Se você ver até hoje, lá hoje, nesse momento, né? É todo tempo guerra contra Israel, mas sempre Deus dando a vitória. E aqui não era diferente, ó. Quando Deus trouxe eles de volta, né, cativo, ao Monte Sião, né? Eles ficaram como se estivessem sonhando, né? Poxa vida, que maravilha, nós estamos de volta na nossa casa, no nosso templo, né? E eles se encheram de alegria, de riso, né? De cânticos ali. Ou seja, né, nós sabemos que o louvor, o cântico, amado, a adoração ao Senhor é muito importante na nossa vida, não é verdade? Agora nós louvamos ao Senhor, né, celebrando o Senhor com louvores maravilhosos, né? Todos são maravilhosos, né? Todos são maravilhosos. E quando você vê na história, né, novamente, quando Moisés se depara ali, né, perante aquele mar, ali naquele momento, e ele levantou a vara ali e Deus fez eles passar, né? Quando chegou do outro lado, eles jubilaram ao Senhor, né? Ali com danças, com celebração, né? A Miriam com tamborim e tal, com alegria. Sempre foi assim, amado. E nessa noite não é diferente, amado. Você está aqui jubilando ao Senhor por alguma coisa que Ele fez na tua vida, está fazendo e vai fazer, né? Ou seja, antes de a vez de você, por exemplo, receber uma bênção, uma vitória, você vem agradecer a Deus, jubilar, cantar louvores, como a irmã dele até falou ainda agora aqui. Ela pregou o jejum ali, né? É de Deus, e muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos. Mas o povo de Israel aqui, amado, eles jubilavam o Senhor, mas eles pagavam também o preço diante do Senhor, né? Ali eles podiam obter a vitória. Não é fácil, amado. Nós estamos aqui nessa terra vivendo a nossa vida diária, né? Nosso dia a dia lá fora, trabalhando. Às vezes há aquele contratempo, né? Muitas vezes nós dizemos assim: deixa para depois, né? Depois eu louvo, depois eu leio. Mas não, mas se você, em primeiro lugar da sua vida, não importa o horário que você se acordar ou não, leia a palavra do Senhor, tira um momento, um versículo, que você vai ver que a tua alma vai ficar tão suave no decorrer do dia inteiro, não é verdade? Você, naquele momento você pode pegar um louvor e colocar, você vai ver que o louvor ele vai, né, suprir a necessidade da tua alma. Nós sabemos, amado, que desde o início desse mundo até, né, o inimigo aqui era o regente do coral lá no céu. Todos sabem dessa história, né? Ele perdeu essa dádiva maravilhosa que é de entoar louvores ao Senhor, cantar louvores ao Deus Altíssimo. Então hoje ele quer impedir muitas vezes nós de adorarmos o Senhor por coisas que Ele não pode fazer mais. Ele quer quebrar, amado, essa união nossa com Deus, colocando dificuldade, colocando, né, coisas que querem nos atrapalhar para não virmos à casa do Senhor, muitas vezes. Mas aqui é o único lugar? Claro que não, né? A Bíblia fala que em qualquer lugar, se você louvar o Senhor, pode ser em qualquer canto, mas uma vez assim, eu vou lá no banheiro orar, aquele momento ali Deus já estava ali, lógico, que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Amém, amado? Às vezes você até diz assim: eu fui para a igreja, mas deu para me adorar o Senhor aqui, eu vou fazer. Faça, amado, que você vai se sentir muito bem.
Aleluia. Então ali, como eu falei, quando eles chegaram do outro lado, Moisés, eles glorificaram o Senhor ali, né? Diante do exército ali, dos egípcios ali, de Faraó, que eles venceram ali, eles não conseguiram atravessar. Por que eu digo venceram? Eles venceram porque eles conseguiram chegar do outro lado, não é verdade? Talvez muito poderiam ter ficado para trás. Nós sabemos também da vida de Samuel, ou de Davi, lá em 2 Samuel 6,14, quando a Arca da Aliança, eu estou resumindo, a Arca da Aliança tinha se perdido, né? Eles tinham levado a arca também no dia que eles foram aprisionados, cativo. A arca foi tomada, foi uma tristeza tão grande. E ali, quando chegou aquele grande dia, a arca voltar, Davi jubilou diante do Senhor, aleluia. Ele preparou o ambiente ali para a arca do Senhor. Na verdade, sabe que a arca do Senhor, tudo. A arca do Senhor representava ali a presença de Deus, né? Ali. Aí ele preparou aquele altar, aquele ambiente, chamou o que? O levita, chamou Samuel, chamou Mateus, chamou Lucas, chamou todos que estão aqui, são levitas do Senhor, né? Para carregar a arca ali, é um prazer, né? Aquele que não era levita, da tribo de Levi, não podia nem tocar na arca que caía duro, naquele tempo era desse jeito, né? E hoje também, claro, né? Diferente, né? Diante da presença do Senhor, nós temos que estar ali, ó, né? Intacto, buscando o Senhor para nós podermos também usar os seus instrumentos. Não é verdade, amado? Então, amado, foi ali Davi, jubilou, né? Glorificou a Deus quando a arca veio, foi a maior alegria que ele teve ali. Ali ele começou a dançar na presença do Senhor também, aleluia. Muitos, até a filha do rei, não esqueci o nome de Faraó, ela ficou ali, depois que viu Davi dançando, ficou chateada, né? É assim muitas vezes o inimigo, quando de calma. Quando o inimigo vê você adorando a Deus ali, buscando a presença do Senhor, às vezes o inimigo ele fica chateado, mano. Não sei por que está adorando, não sei por que está, né? Aí não sei o que está acontecendo, mas só Deus sabe, amado, dentro de nós, o prazer que nós temos de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, assim como Davi. Porque ali, amado, grandes coisas, como eu falei, o Senhor fez e vai fazer, está fazendo até hoje, nunca vai parar, mano. E agora essa história muito maravilhosa de Josafá, eu estou resumindo, né? Eu estou analisando aqui 2 Crônicas, se você quiser abrir, 2 Crônicas capítulo 20, aleluia. É uma história muito linda também da vida do rei Josafá, né? Que fala assim que Deus concedeu vitória a esse rei Josafá. A história dele é muito longa, não é verdade? Mas Josafá, como rei de Judá e de Jerusalém, foi um rei muito sábio, né? Acabe, que era o rei de Jerusalém, já juntou com ele ali. E naquele momento ali, Acabe, em vez de ouvir a voz de Deus, veio a ouvir a voz de muitos profetas falsos, né, que ouviram coisas que não eram dadas por Deus. E ali, Deus usou um profeta que estava ali chamado Micaías, né? E esse profeta Micaías, toda vez que chegava com Acabe, ele profetizava a verdade. Só que o rei dizia assim: tudo que eu falo para eles, ele sempre vem com alguma coisa para mim contra. Então o rei não gostava desse homem de Deus. Mas ali todos os profetas, mais ou menos 400 profetas, foram, né, profetizar ali, ó, vai para a guerra que tu vai vencer, vai para a guerra que tu vai vencer. Todos profetizando, porque o rei, tipo assim, ó, Acabe brigava com os profetas. Aí quando chamaram Micaías ali, Micaías foi lá diante do Senhor: olha, Micaías, tu vai lá, meu soldado, vai lá, mas profetiza aquilo que o rei quer, tá? Senão não pode. Só que Micaías foi lá, aquilo que Deus falar para mim é que eu vou falar. E assim foi, mano. Deus usou ele ali, e o Espírito de Deus desceu na vida dele e disse assim que aquele espírito lá era um espírito falso que estava sendo profetizado, que eles, né, iam perder aquela guerra até, né? Profetizou e o rei ficou chateado, e o rei muito por ali se escondeu, eles vestiam uma veste que não era real no meio ali da guerra, né? Junto com Josafá. Josafá estava na carruagem ali, mas Deus sempre livrava realmente aquele que está na presença do Senhor. Amado, Josafá foi um rei que ele seguiu os mandamentos do Senhor, né? O que o seu pai Asa tinha feito, né? Ele cumpriu, tirou todos os deuses, né? E ali Deus era com ele, mas Acabe não, Acabe ouvia mais a voz do inimigo. E foi quando naquele momento, naquela guerra ali, alguém foi e flechou Acabe, e Acabe ali morreu.
Eles até confundiram, pensando que era Josafá era Acabe. Mas quando eles chegaram próximo de Josafá, naquele carro ali, eles viram, né? Deus falou, aí Josafá disse: Senhor Deus, me livra. E Deus livrou, cegou eles. Eles não pegaram Josafá, e Josafá seguiu o caminho dele. Então ali, se vocês observarem, naquele momento, Judá e Jerusalém, né, que eram duas cidades ali, se ajuntaram, e o rei Josafá que ficou ali tomando de conta. Ele começou com uns 35 anos, mais ou menos lá. E essa história diz assim para nós, rapidão, no capítulo 20, aqui no versículo 15 diz assim, não, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaezreel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matia, levita dos filhos de Asaf. Olha só, esse homem veio ali, o Espírito Santo de Deus tomou posse daquele jovem homem, né? E ali ele começou a profetizar. Por quê? Amado, Josafá passou por uma situação aqui que os inimigos queriam invadir, destruir, né, ali o povo de Judá. Só que aquele rei, amado, ele não ficou desesperado, né? Como diz aqui no versículo 2, assim: então viram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar da Síria. Ou seja, Josafá, né, já tinha presenciado várias guerras, e em nenhum momento o inimigo se levantava contra a vida dele, porque ele era um homem de oração, de busca, porque ele celebrava o Senhor. Mas naquele momento ele passou por essa prova. E ali o que Josafá fez, né? Veio uma grande multidão contra ti. Aí naquele momento, versículo 3, versículo 3, Josafá temeu. Ele temeu, amado. Quem que não teme quando você sabe que vai vir guerra contra a tua vida? Quem que não teme quando você está passando pela situação, né, de enfermidade de alguma coisa, um diagnóstico de alguma coisa? São os inimigos da vida, né? Você fica, meu Deus, e agora, né? Então Josafá temeu. Aí o que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor. Ele não se desesperou naquele momento. O que aconteceu depois? Ele apregoou um jejum, olha só, né? E todo o Judá, né? Sabe que o jejum, amado, é você, né, tirar aquele momento com Deus, tirar, sabe, as coisas materiais, ali, você tirar um momento com Deus ali é muito bom, edifica nossas vidas, amado. E aqui foi só ele não, amado. Judá se ajudou para pedir socorro ao Senhor. Milhares e milhares de inimigos iam vir, amado, ali, querendo destruir a vida deles. Mas o que eles fizeram? Fizeram jejum e começaram a buscar o Senhor, né, de todo o coração, né? Se ajuntaram. Aí Josafá diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, ele sabia que existia um ambiente para ele correr e buscar o Senhor, que era a casa do Senhor, ali o pátio, né? Ele ficou no pátio ali. Por que ele falou isso? Ele clamou assim porque ele sabia, né, que aquele tempo, aquele lugar, né, foi um tempo preparado por Deus ali, né? E diz assim no versículo 6: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura és tu Deus do céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Amém, amado? E na sua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluia. Porventura, nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? Por que eles estavam vindo contra eles ali, né? Naquele momento ali, e nos deste, né, a semente de Abraão para sempre. Aí fala no 8: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, ali naquela casa onde eles construíram o templo do Senhor, amado, eles falaram assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Aleluia. Ele tomou uma decisão, amado, chamou o povo: vamos jejuar, vamos adorar. Aonde? Na casa, ali naquele local, no templo do Senhor. Hoje aqui, amado, também, ó. Você chegou aqui, ó. Talvez você chegou aqui com alguma dificuldade, né? Algum pensamento ruim, né? Algo que muitas vezes o inimigo lançou contra a tua vida e você correu para a casa do Senhor. Talvez muitos que não vieram hoje, né, poderiam ter vindo, não sei, mas poderiam ter vindo buscar o socorro do Senhor. Ah, mas só é aqui. Pode ser, amado, um lugar onde todos aqui estão reunidos, como aqui o povo. Todos se reuniram a pedir socorro, junto
com o rei Josafá, porque eles sabiam que existe um Deus poderoso que ia estar com eles ali, naquele lugar, porque aquele lugar foi um lugar abençoado por Deus, aleluia. Aí ele continua, mano. Só que aí ele fala da situação, né? Foi quando Deus, né, falou ali, usou um profeta, que eu li agora, no versículo 14, né? Ele diz assim: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha só, quando você adora, quando você jubila o Senhor de coração, entrega ao Senhor aquela causa, o Espírito Santo de Deus, ele vem no meio, amado. Aí você nem imagina como o Espírito Santo vem. Ele pode vir através de quê? De alguém que você possa ouvir a voz de Deus ali diante da presença do Senhor, como ali estava Elias naquela caverna, né? Vê aqueles vários, né, terremotos, vendavais, mas quando ele imaginou, quando ele mal imaginou, ele vê aquela brisa suave falando com ele, que era o Espírito Santo de Deus ali, onde ele estava naquela caverna, aquela paz suave, aleluia. Então o Espírito Santo é assim, amado. Se muitas vezes você deixou de lado, de ouvir a voz do Espírito Santo, né, saiba que Ele está pronto a falar contigo, comigo ainda, aleluia, se você buscar, se você jubilar o Senhor todos os dias da tua vida. Aleluia. Então naquele momento, amado, aquele jovem Jaziel, né, diz assim: dá ouvido ao Judá, vós moradores de Jerusalém, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos disse: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha só, quando você entrega a sua casa, amado, quando você coloca diante do Senhor os teus problemas, Deus usa sempre alguém. A palavra do Senhor é a boca de Deus para nós, Ele está falando para nós. Basta você também crer, né, na sua palavra, e confiar e esperar no Senhor. Aí ele continua e diz assim: amanhã descerei contra ele, e eis que sobe pela lareira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. É tão bom você ouvir alguém dizer: vai lá, faz isso, né? Uma palavra de poder, e você recebe com fé, né? Josafá, naquele momento, ele criou aquela coragem, aquela fé, e o povo ouviu a voz do Senhor, né, amado? Como é bom, como é importante. Só que antes da vitória, amado, antes deles irem, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e também todos os moradores de Judá se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Amado, nós temos que, em primeiro lugar, amado, nos colocar diante da presença do Senhor, para que você venha ter uma vitória. Faça primeiro, né, a busca ao Senhor, como Josafá fez, né? Ele não se desesperou, colocou um jejum coletivamente, né? E ele falou para Deus todos os problemas que estão acontecendo. Muitas vezes nós falamos também, né? E foi através da adoração como estratégia, olha só. Ele usou uma estratégia aqui. E os levitas aqui se levantaram, né? E para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Às vezes, nós queremos agradecer ao Senhor só depois da bênção. Mas aqui não, ó. Ele já estava agradecendo, adorando ao Senhor pelos grandes feitos que o Senhor ainda ia fazer, ó. Eles creram ali, porque sabiam do Deus que estava falando com eles ali, porque o profeta era um profeta abençoado, e todos ouviram a voz de Deus através daquele homem. E ali os levitas começaram a adorar o Senhor, né? Se levantaram cedo, né? Saíram ali no deserto de Tecoa, e saindo ele, pôs-se em pé. Josafá, o homem de Deus, está sempre na frente, né? Ele diz: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro ali, ó, né? Crede nos seus profetas, prosperarei. Não é verdade, irmão? Que Deus tem colocado na nossa vida profetas, homens de Deus, pastores, né? Homens de Deus que tem falado conosco, tem nos alertado todos os dias, né? Busca o Senhor, se coloca diante da presença do Senhor, venha somar comigo, vamos, né? Avante, né? Vencer esse inimigo juntos. Quantas orações nós temos feito nas terça-feira, né? Orando pelo outro, coletivamente. Deus tem nos ouvido, amado. Aleluia. Muitos estão aqui. Muitos
estão aqui, amado, é fruto de orações, né? Se você for observar, né? Vamos orar, vamos buscar o Senhor antes, né, que aquela coisa aconteça. Você tem que glorificar o Senhor, mesmo você não vendo. Você tem que andar não por vista, mas por fé, aleluia. E Josafá disse assim, ó, crede nos seus profetas e vocês vão prosperar, aleluia. Porque o homem de Deus, ele tem sempre uma palavra que nos levanta através da Bíblia para a palavra do Senhor. Ele aconselhou o povo e ordenou aos cantores, né, ali, começarem a louvar a majestade santa do Senhor ali, ó. Antes de ir para aquele local, eles começaram a adorar ao Senhor, né? Porque ele fala assim, porque a sua benignidade dura para sempre, aleluia. Aleluia, só o Senhor é Deus. E ao tempo que começaram com o júbilo do louvor, olha só, no versículo 22, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. Esse povo de Amon e Moabe, amados, e eles eram povos, eu falei no começo, né? Quando Israel saiu do Egito, eles foram conquistando terras, conquistando terras, e ali também tinha os moradores que moravam ali nas montanhas, né? E esse povo, amado, Deus disse assim, vocês não vão passar por esse local, deixem eles lá, porque Deus disse assim, vocês vão conquistando terra para vocês ir passando, né? E eles não obedeceram a Deus e não conquistaram esse local aí onde tinha esse povo todo. Só que esse povo aí se revoltaram depois contra ele, porque o inimigo, amado, ele não gosta de ver a tua vitória, não. Porque Israel sempre é vencendo, né? Vencendo, pegando os despojos. E esses moradores aí da montanha de Seir, que vieram contra eles, né? Eles eram o povo que se revoltaram, como eu falei. Israel poderia lá na frente já ter derrotado ele, mas Deus disse assim, não, deixa ele lá. Deixa ele lá. E foi quando eles se revoltaram. Esse povo que vieram contra ele, mas era a multidão mesmo, amado, né? O povo de os Amonitas e o povo de os Moabitas, né, se levantaram contra os moradores, né, ali de Jerusalém e de Judá. E o povo de Seir, o povo da montanha. Só olha o que aconteceu, né? Quando eles começaram a adorar o Senhor com júbilo, aí como eu disse, o Senhor colocou emboscada entre eles mesmos, amado. Já imaginou isso? Amon e Moabe e os pessoal da montanha que vieram contra Judá e foram desembaraçados. Ou seja, os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para destruir e exterminar. Amém, amado? E ali naquele momento, acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros, ajudaram uns aos outros a se autodestruir. Não é verdade? E ali naquele momento ali, o povo de Deus ficou só olhando eles mesmos lutando contra si próprios ali depois. Ó. Ou seja, ali era o poder de Deus ali, né? Deus disse assim, vocês não vão ter que lutar essa guerra. Em nenhum momento vocês vão pegar uma espada nem nada. Tem situações, amado, na nossa vida. Se você quer ter vitória diante do Senhor, não lute, amado. Ore, busque, jejue. Louve ao Senhor. Quando você estiver, no momento que você estiver adorando na casa do Senhor, no seu trabalho, onde você estiver, os inimigos vão cair por terra. Onde você está desejando, Senhor, cura fulano e tal, através do louvor, através do milagre que Deus tem feito na sua vida. Você tem autoridade, mas você está aqui representando a tua família, aleluia. Está representando alguém, algum amigo seu que muitas vezes está precisando, né? Aí quando você sair daqui, você vai levar essa bênção, essa unção. Se você tem algo que você está clamando nessa noite, uma cura, um milagre, é uma libertação de alguém, louve o Senhor em primeiro lugar, que eles fizeram aqui, amado. Você vai ver que Deus vai lutar por você lá fora. Nem todas as guerras, né, é para nós lutarmos, amado. Coloque diante do Senhor todas as tuas guerras nessa noite. Por isso que hoje é um culto de celebração, de agradecimento, porque o Senhor tem grandes coisas feitas pelas nossas vidas. E você tem feito, né? Todos os dias amanheceu de agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso e por aquilo que vai vir. Agradeça a Deus. Se você tem um projeto, sonhos ainda, busca o Senhor, coloque na presença do Senhor nessa noite, aleluia, que Ele tem grandes coisas para a tua vida e para a minha. E ali, amado, eles jubilaram tanto ali, né, que depois eles olharam, aqui no versículo 24, né, se eu estou lendo alguns pedaços, e eles que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou.
E viram Josafá e seu povo, vieram Josafá e seu povo para saquear o seu despojo, e acharam deles fazenda, cadáver e abundância, assim como vaso precioso, tomaram para si tantos que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, olha só a bênção, né? E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Baraca, porque ali continuaram o quê? Louvando ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, né? Até o dia de hoje. E ali voltaram todos os homens de Judá a Jerusalém, e à frente, com alegria, né? Está dizendo aqui, porque o Senhor os alegara sendo os seus inimigos. Ou seja, amado, a fé que eles tiveram, né? De coisas que ia vir ainda, eles creram antes, né, amado? Porque eles viram que a batalha não era deles, era de Deus. Então, nessa noite, amado, se você tem perdido a sua fé, a sua esperança, né? A fé, ela supera o medo, né? Ela supera porque quando você crê na palavra do Senhor em primeiro lugar, você vai ver que algo maravilhoso de Deus vai fluir dentro do teu coração, vai tirar o medo, vai colocar alegria, né? Ele vai te dar coragem para você prosseguir nessa caminhada. Muitas pessoas têm desprezado as coisas do Senhor, né? Deus tem dado bênção, Deus tem dado vida, saúde, né? Trabalho, você muita vez tem recebido bênção material, mas a espiritual, cadê, né? Que é a mais importante. A Bíblia fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a alma dele, né? Aquele jovem rico lá, quando Deus disse assim, ó, dá aos pobres, né? Nem mandou, né? Vende, não dá aos pobres. Ele viu que ele tinha muita riqueza e levou ele a não, né, ficar com a riqueza dele. Ele ficou tão triste. Tem muitas pessoas hoje, amado, que estão cheias de dinheiro, mas é um vazio dentro do coração. Tem um trabalho bom, mas é um vazio do coração. Porque não quer agradecer a Deus, entregar aquilo que você tem, que Ele tem para o Senhor. O povo de Israel é um povo abençoado, amado. Um povo rico, próspero. O povo mesmo de Israel, aquele povo que não é aquele judeu ortodoxo, né, que não acredita que Jesus veio, mas aquele povo que busca o Senhor, são abençoados lá, prósperos. Porque lá, quando ele falou para Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, olha só, né? Eles eram próximos do povo de Deus. Amém, amado? Então nós, como igreja do Senhor, hoje, devemos tomar uma decisão na nossa vida. Quando você quer algo de Deus, amado, tem uns problemas de dificuldade, coloque diante do Senhor, porque Ele vai guerrear por ti e por mim nessa noite, aleluia. Então nessa noite, amado, vamos ficar em pé nessa noite, agradecendo ao Senhor, né? E eu creio que essa mensagem é uma mensagem que ela é uma mensagem de alegria, né? Porque o Senhor tem me dado bênção, saúde. A maior bênção que nós temos é saúde, né? Você se levanta todos os dias, glorifica ao Senhor, né? E agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida e vai fazer muito mais na nossa vida. Quando tiver um culto assim, adore o Senhor, busque, né? Cante com júbilo, né? Diante da presença do Senhor, e saiba que somente o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Então, amado, vamos nessa noite, né, glorificar o Senhor, né? E eu quero dizer para os irmãos, né, que a pastora também, antes dela ainda está um pouco meio ruim, né? Possamos orar por ela, né? Que o Senhor venha abrir as portas, né? Que o milagre venha acontecer na vida dela, né, também, né? E que o Senhor venha abençoar também a filha, a neta da irmã Leila, né? Estava aqui, da irmã Leila, né? Estava aqui ontem. Vamos continuar orando, amado. O milagre já está acontecendo na vida dele lá, assim, né? E o irmão Arno é problema assim de glicose alta, a pastora falou, né? Do nada ele teve que ir para o hospital, né? E espero em Deus que esteja tudo bem lá, né? Ter sido um Senhor que tem ajudado também na obra do Senhor, como a irmã falou, né? Que nós possamos orar um pelo outro, amado, porque não é fácil a guerra que nós passamos todos os dias, amém, amado? Então nessa noite vamos glorificar o Senhor, né? Tem mais alguma coisa? Tem alguém que quer alguma oração, né? Não sei. Se você quiser chegar aqui na frente. Amém, amado? Estou pedindo pizza ainda, mas outro ano, não agora. No aniversário. Vamos, agradecer a Deus, né? E vamos orar ao Senhor. Continue firme na presença do Senhor, né? Vamos vir terça-feira. E quem quiser ir para o Rei do Baião ali, vão lá, tá? Por conta da Rosa. Então, a gente já agradece, né, mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor venha guardar. Amanhã eu vou conversar com o pastor Antônio. É uma
atrás do outro, né? Esse foi ontem foi do Romano, parece. De 23, né? Foi do irmão Romano. Hoje também é do Ismael, né? Para quem não sabe, né? Ele deu uma aparecida lá no grupo, né? Que estava subindo. Mas que Deus venha abençoar a vida dele e sua família, né, amado? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Que Deus possa nos levar em paz, nos guardar na nossa vida, amém, amado? Feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós, Senhor. Tu tem usado homens e mulheres, Senhor de Deus, Pai, dessa terra, para nos alertar, Senhor, para darmos de conformidade à tua palavra, meu Deus. Tu tem levantado homens e mulheres devidas, Senhor, da tua casa. Pessoas, meu Deus amado, que estão na frente, Pai, da tua obra, Senhor. Desde a limpeza da igreja, Pai, com aquele que colabora, Senhor, com alegria. Os dizimistas da tua casa, todos são, meu Pai, levitas da tua casa, meu Pai. Nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, pelo louvor, Senhor, porque nós podemos te adorar e agradecer, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que nos dá todos os dias, vida, saúde, meu Pai querido. Obrigado pela vida dos irmãos que chegaram nessa noite. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado pelas senhoras, meu Pai. Vai restaurando mais uma vez a vida da pastora, Senhor. Restaura a sua saúde no nome de Jesus. Restaura, Senhor, mais uma vez, Senhor, a vida do Arno, Senhor, a vida da Ellen, a vida, Senhor, de cada um da vida da Liana, meu Pai. Aleluia, Deus. Que a nossa vida, Senhor, está guardada por Ti. Nessa noite, Pai querido. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, Senhor, de conquista. Muito obrigado, Senhor. Desde já apresentamos a vida do pastor Antônio, Pai, também. Oh, Pai querido. Tu venha abençoar a sua vida, dando saúde e livramento, Pai, na vida dele. Desde já apresentamos a vida dele, a vida do Ismael, a vida do irmão Romano, Pai. Cada um que faz parte do teu reino. Muito obrigado, Espírito Santo. Leva-nos em paz agora, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Amém. Glória